É isso aí. Após o tarifaço de Donald Trump, né? Hoje de manhã, né? O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de uma forma meio desesperada, ele faz um pronunciamento em rede nacional, né? Todos os canais aí, tipo, tanto de TV aberta ou no rádio, né? Eu ouvi no rádio. Eu sempre escuto a bandeira, a Band, né? FM, que é aqui na Baixada 90.9. E você vê que é uma forma desesperada de que como está em queda o governo dele, né? Falando até em impeachment contra ele, né? Como ele principalmente aquela... que não é ela que governa, né? Mas como falar besteira, né, meu? E como tá sempre presente ao lado dele, acaba rebaixando mais ainda o nível, né? O nível de governo deles, né, meu? E aquilo. Começando mais um canal aí, favorito do Gato Galáctico. Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar as oportunidades que as pessoas precisam para crescer na vida. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia, além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos levando à morte, e desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas. Minhas amigas e meus amigos, estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Esta é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviço, o setor agrícola e os trabalhadores. Estamos juntos na defesa do Brasil e faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo.
Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na presidência da República em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas 2 anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros no exterior. Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Minhas amigas e meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Muito obrigado. E continuando ainda nessa sexta, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi alvo, né, de investigação, e a PF, né, Polícia Federal, né, foi até a casa dele, né, até a sua mansão, né, e lá eles acharam 14 mil, né, dólares, acharam um pendrive, não sabe ainda o que tem nesse pendrive, e ele falou que não é dele, né, e ainda acharam uma cópia contra o Alexandre de Moraes, como se fosse uma cópia de... Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Como se fosse uma acusação contra o Alexandre de Moraes, né? E ainda o Bolsonaro, ele fala ainda, né, sobre a humilhação, né, que ele passou, né? E depois de tudo isso, ele ainda foi obrigado a colocar a tornozeleira eletrônica, né? Teve algumas coisas que o Alexandre de Moraes mandou ele, né? Além dele usar além dele não poder sair do país, né? Não poder falar com o seu filho, né? Que está lá nos Estados Unidos, né? O Eduardo, né? Bolsonaro. Ele também vai ser obrigado a usar a tornozeleira eletrônica, que é a mais humilhante, né? Para ele, no caso, né? Vou dar uma olhada aí. Trouxe aqui no Metrópolis.com que a Polícia Federal faz, nesse momento, buscas na casa de Jair Bolsonaro e no escritório dele, do PL, do partido dele, aqui tudo em Brasília, né, Igor? Bom dia, muito obrigada pela presença. É isso mesmo, Natália, bom dia. A gente acordou aqui surpreendido com essa notícia. O ex-presidente Jair Bolsonaro estava em casa quando os agentes da Polícia Federal chegaram para cumprir mandados de busca e apreensão. A casa dele fica em um condomínio de casas no bairro Jardim Botânico, aqui em Brasília. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no escritório político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica localizado na sede do PL, no edifício Brasil 21, na zona central de Brasília. Natália, o ex-presidente também foi alvo de medidas restritivas. Segundo eu apurei com aliados, isso ainda é uma informação preliminar, o ministro Alexandre de Moraes ordenou pelo menos três medidas restritivas contra Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho de Bolsonaro e que está autoexilado lá nos Estados Unidos, e também a proibição do uso de redes sociais. Essas medidas restritivas a gente ainda está apurando, são informações preliminares, mas as primeiras informações dizem que Bolsonaro vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, estará proibido de falar com Eduardo. O Igor Gadelha caiu, mas daqui a pouco certamente ele volta. Mas, voltou? Então, por favor, Igor, pode concluir. Não, bom, eu só estava dizendo que essas medidas restritivas é o que deve ter mais impacto sobre Jair Bolsonaro, né? Usar tornozeleira eletrônica é uma medida que vinha ali, uma desconfiança muito grande do judiciário, dos investigadores, sobre um possível plano de fuga de Bolsonaro, até para os Estados Unidos, onde está Eduardo Bolsonaro. A proibição de contato com Eduardo Bolsonaro também tem a ver com o trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos e que tem sido mal visto pelas autoridades aqui. O Eduardo Bolsonaro está autoexilado, como ele mesmo se descreve, nos Estados Unidos, trabalhando em prol de sanções contra membros do judiciário brasileiro. E isso é visto pelo STF como algo
errado, e também a proibição de uso de redes sociais. Ao longo do dia a gente vai ter mais confirmações, viu, Natália? São informações preliminares, as informações ainda estão chegando e você acompanha tudo no Metrópolis. Muito obrigada, Igor. Então, continua apurando. Claro, se tiver mais algum ponto aí que precisa registrar, chama a nossa produção que você volta ao vivo aqui. Alexandre de Moraes está incriminando o Bolsonaro por ele vincular ao fim, né, do tarifaço, né, do Trump, né, a anistia, né. Ele acaba sim, tipo assim, entregando como se estivesse fazendo parte, né, desse movimento dele, do Trump ter feito esse tarifaço contra o Brasil no governo desse atual presidente Lula, né? E aquilo. E entre a tornozeleira, os problemas dele, ele também não vai poder usar as redes sociais, né? O ex-presidente, né? O Bolsonaro. E também não vai poder também sair à noite. E fora esse crime dele, ele ainda está sendo mais incriminado por mais 3, né? Pelo Alexandre de Moraes, né? Mais vídeos, mais episódios sobre esse capítulo aí, vamos estar de olho, beleza? Abraço, fui.